A Ilha do Dr. Moreau, H.G. Wells. Capítulo 1. No bote a remo do Lady Vane. Não me proponho a acrescentar nada ao que já foi escrito a respeito do naufrágio do Lady Vane. Lady Vane era o nome do navio. Como todos sabem, a embarcação colidiu com uma nau à deriva de 10 dias depois de partir de Cajal. O Scaler, com 7 tripulantes a bordo, foi resgatado 18 dias depois pela canhoneira Myrtle. Canhoneira é um outro tipo de navio. Da esquadra de Sua Majestade, e a história das privações que sofreram ficou quase tão conhecida quanto o ainda mais terrível caso do navio Medusa. No entanto, tenho outra história a somar, aquela que foi publicada sobre o Lady Vane, um relato tão horrível quanto, e ainda mais estranho. Até agora, se supunha que 4 dos homens a bordo do bote haviam perecido, mas isso não é verdade. Tenho a melhor das provas para a minha afirmação. Eu sou um desses 4 homens. Mas, em primeiro lugar, devo afirmar que não eram 4 os homens no bote, eram 3. Constance, que foi visto pelo capitão saltando no bote. Para nossa sorte e seu azar, não chegou até nós. Ele saltou do meio dos cabos emaranhados ao redor do mastro arrebentado. Um cabo solto se prendeu em seu tornozelo quando seus pés saíram do chão, e ele ficou por um instante suspenso no ar antes de cair, atingindo uma verga ou viga que flutuava na água. Remamos em sua direção, mas ele não voltou à superfície. Afirmo que foi sorte nossa ele não ter nos alcançado. E posso acrescentar que foi sorte dele também, pois havia apenas um pequeno suprimento de água e algumas bolachas encharcadas conosco. O alarme foi repentino e o navio estava totalmente despreparado para qualquer desastre. Achamos que os homens no Scaler estivessem mais bem abastecidos, embora aparentemente também não estivessem, e tentamos chamá-los. Eles não tinham como nos ouvir, e na manhã seguinte, quando a garoa se dissipou, o que só aconteceu depois do meio-dia, não havia mais sinal deles. Não podíamos ficar de pé para observar os arredores por causa do balanço do bote. O mar se agitava em grandes ondas e era difícil para nós manter o bote equilibrado sobre elas. Os 2 outros homens até então sobreviventes eram Helmar, um passageiro como eu, e um marujo cujo nome desconheço, um sujeito baixo e atarracado que gaguejava ao falar. Ficamos à deriva, famintos, e quando a água acabou, atormentados por uma sede insuportável, por 8 dias no total. Depois do 2º dia, o mar serenou e permaneceu tranquilo e sem ondas. É impossível para o leitor comum tentar imaginar o que foram esses 8 dias. Não haveria nada em sua memória, para sua sorte, com que comparar a experiência. Depois do 1º dia, quase não trocamos mais palavras. Ficamos quietos em nossos lugares, contemplando o horizonte ou vigiando com olhos cada vez mais exaustos a cada dia que passava, com o sofrimento e a fraqueza como companheiros. O sol era implacável. A água acabou no 4º dia e começamos a pensar coisas estranhas que comunicávamos através do olhar. Mas acho que foi no 6º dia que Helmar deu voz àquilo que todos tínhamos em mente. Lembro que nossas gargantas estavam secas e fracas. Então, precisamos nos curvar na direção um do outro para compartilhar nossas palavras. Resisti à ideia com todas as minhas forças. Preferia virar o bote para morrermos juntos em meio aos tubarões que nos seguiam. Mas, quando Helmar falou que, caso sua proposta fosse aceita, teríamos o que beber, o marujo passou a apoiá-lo. Mas eu me recusei a tirar a sorte. E durante a noite, o marujo cochichou com Helmar sem parar, e fiquei sentado na proa com meu punhal na mão, embora duvidasse que tivesse forças para lutar. Pela manhã, concordei com a proposta de Helmar e jogamos uma moeda para definir o escolhido. O sorteado foi o marujo, mas ele era o mais forte entre nós e se recusou a ceder, atacando Helmar com as mãos nuas.
Eles se engalfinharam e quase ficaram de pé. Fui rastejando pelo bote até eles para tentar ajudar Helmar segurando a perna do tripulante. Mas o agressor se desequilibrou com o balanço do barco e os dois rolaram por cima da amurada, caindo juntos na água. Afundaram como pedras. Eu me lembro de ter soltado uma gargalhada e me perguntei o motivo da risada. O riso me surpreendeu como uma coisa repentina, que vinha de fora de mim. Fiquei deitado sobre o assento transversal por não sei quanto tempo, desejando ter fibra para beber a água do mar, enlouquecer e morrer depressa. E enquanto estava deitado lá, com a mesma falta de interesse que demonstraria diante de um quadro em uma parede, vi uma vela se aproximando de mim no horizonte. Minha mente deve ter divagado, mas me recordo de forma muito clara de tudo o que aconteceu. Lembro que minha cabeça oscilava ao sabor do mar. E o horizonte e a vela dançavam sem parar, para cima e para baixo. Mas também recordo de forma igualmente clara de que tinha a nítida impressão de estar morto e considerei uma ironia que, caso tivessem chegado um pouquinho mais cedo, ainda teriam me encontrado com vida. Por aquilo que me pareceu uma eternidade, fiquei deitado com a cabeça apoiada no assento, vendo a escuna. Era uma embarcação pequena, com um mastro de popa e um de proa, se aproximar. A escuna bordejava em movimentos circulares, amplos, mudando de direção o tempo todo, pois navegava contra o vento. Nem me passou pela cabeça fazer algum movimento para chamar a atenção da tripulação, e não me lembro de muita coisa depois de ver a lateral da embarcação, até perceber que me encontrava em uma pequena cabine de popa. Tenho uma vaga lembrança de ter sido elevado ao passadiço e de um rosto largo e redondo, coberto de sardas e emoldurado por cabelos ruivos, me olhando por cima da amurada. Também tive uma impressão desconexa de um rosto escuro com os olhos extraordinariamente próximos do meu, mas pensei que tivesse sido um pesadelo, até voltar a encará-lo. Acho que me lembro de alguma coisa sendo despejada por entre meus dentes. E isso é tudo. Capítulo 2. O homem que não ia a lugar nenhum. Começou bem, hein, Teté? Eu achei que você estava assim por causa da história. Começou legal a história, não foi, Inácio? Capítulo 2. O homem que não ia a lugar nenhum. A lugar algum. A cabine em que eu me encontrava era pequena e bastante bagunçada. Um homem relativamente jovem, de cabelos claros, um bigode eriçado cor de palha e um lábio inferior curvado para baixo, estava sentado ao meu lado, segurando meu pulso. Por um momento, nos encaramos sem dizer nada. Seus olhos acidentados eram úmidos e sem expressão. Então, logo acima, houve o som de algo como uma armação de ferro sendo sacudida e o grunhido grave e furioso de algum animal de porte grande. Nesse exato momento, o homem voltou a falar. Ele repetiu sua pergunta. Como está se sentindo? Acho que respondi que estava bem. Não me lembrava de como havia chegado ali. Ele deve ter notado a expressão de interrogação no meu rosto, pois minha voz naquele momento me era inacessível. Você foi resgatado de um bote definhando. O nome da embarcação a que o bote pertencia era Lady Vane e havia marcas estranhas na amurada. Nesse momento, olhei para minha mão, tão magra que parecia uma luva de pele suja, cheia de ossos soltos, e toda a provação sofrida no mar me voltou à mente. Come um pouco disto, falou ele, me oferecendo uma dose de um líquido vermelho e gelado. Tinha gosto de sangue e fez com que eu me sentisse mais forte. Você teve sorte, disse ele, de ter sido resgatado por um barco com um médico a bordo. Ele articulava mal as palavras, com um leve ceceio. Que navio é este? Perguntei com uma voz arrastada e rouca em virtude do longo silêncio. Um pequeno navio mercante que faz a rota entre Arica e Cajal. Nunca perguntei de onde é originalmente. De alguma terra de loucos, imagino. Sou um passageiro de Arica. O touro do proprietário, que é o capitão também, um homem chamado Davis, perdeu o certificado ou coisa do gênero. Você conhece o tipo.
Batizou a embarcação de Ipecacuanha, como se fosse impossível escolher um nome menos estúpido e infernal. Mas quando o mar está agitado e não tem muito vento, o barco sem dúvida faz jus ao nome. Então, o ruído mais acima recomeçou. Um grunhido ameaçador e uma voz humana ressoando simultaneamente. Em seguida se ouviu outra voz dizendo a algum maldito idiota que desistisse. Você estava quase morto, informou meu interlocutor. Foi por um triz, na verdade. Mas já tratei de nutrir o seu corpo. Está sentindo que seus braços estão doloridos? São injeções. Você ficou inconsciente por quase 30 horas. Meus pensamentos se arrastavam. Eu me distraí com os latidos de um grande número de cães. Já estou em condições de ingerir alimentos sólidos? Perguntei. Graças a mim, ele falou. Agora mesmo tem um carneiro sendo cozido. Ah, sim, eu disse animado. Um carneiro cairia bem. Mas, ele falou com uma hesitação momentânea. Você há de entender que estou morrendo de curiosidade de saber como acabou sozinho naquele bote. Nesse momento, pensei ter detectado certa desconfiança nos olhos dele. Malditos latidos! Ele saiu da cabine em um gesto repentino e ouvi quando entrou em uma discussão violenta com alguém que parecia responder com resmungos ininteligíveis. O desentendimento soava como se fosse terminar em troca de socos, mas acho que meus ouvidos me enganaram nesse aspecto. Ele apenas gritou alguma coisa para os cães e voltou à cabine. E então, ele falou, ainda na porta, como você ia me dizendo? Contei a ele que me chamava Edward Prendick e que recorrer aos estudos de história natural como uma forma de quebrar o tédio de uma existência confortável. Ele pareceu interessado nesse aspecto. Eu também tenho um histórico em ciências. Estudei biologia na University College, extraindo o ovário de minhocas e a rádula de caracóis e coisas assim. Senhor do céu, isso já faz 10 anos. Mas continue. Conte-me sobre o barco. Ele, obviamente, acreditou na sinceridade do meu relato, que narrei com frases curtas e concisas, pois me sentia terrivelmente fraco. E quando terminei, ele voltou imediatamente ao tema da história natural e de seus estudos no ramo da biologia. Começou a me encher de perguntas sobre a Tottenham Court Road e Gower Street. A Kaplatzi ainda está aberta? Que loja fantástica era aquela! Ele, obviamente, foi um estudante de medicina dos mais convencionais e, logo em seguida, direcionou o tema da conversa para salões de baile e anedotas pitorescas. Deixei tudo isso para trás, ele revelou, há 10 anos. Que tempos felizes! Mas na estupidez da minha juventude, fui embora antes mesmo de completar 21 anos. Ouso dizer que hoje está tudo diferente. Mas preciso dar uma olhada na besta do cozinheiro para ver como anda o seu carneiro. Os grunhidos mais acima voltaram, tão repentinos e tão selvagemente furiosos que tive um sobressalto. O que é isso? Gritei para ele, mas a porta já estava fechada. Ele voltou com o carneiro cozido e fiquei tão empolgado com o aroma apetitoso do prato que me esqueci do barulho do animal que tanto me perturbara. Depois de um dia alternando entre o sono e a alimentação, me senti recuperado a ponto de conseguir levantar do leito e ir até a escotilha, onde vi as ondas do mar esverdeado que nos cercava. Concluí que a escuna estava navegando a favor do vento. Montgomery, era esse o nome do homem de cabelos claros, apareceu de novo quando eu estava de pé e lhe pedi algo para vestir. Ele me emprestou algumas peças de algodão grosso, pois as que eu usava no bote haviam sido lançadas ao mar. Ficaram bem largas em mim, pois ele era um sujeito robusto, de pernas e braços compridos. E me contou em tom casual que o capitão estava mais do que meio bêbado em sua cabine. Enquanto eu vestia as roupas, comecei a lhe fazer perguntas sobre o destino do navio. Ele me informou que o destino era o Havaí, mas que eu desembarcaria antes. Onde? Perguntei. É uma ilha, onde eu moro. Até onde sei, ela não tem nome. Ele me encarou com o lábio inferior franzido para baixo. E de uma hora para outra me pareceu tão propositalmente estúpido
que me passou pela cabeça que estivesse fazendo aquilo para evitar meus questionamentos. Estou pronto, falei. Ele me conduziu para fora da cabine. Próximo capítulo, capítulo 3, o rosto estranho.